Alô pessoal, meu nome é Valdir Carvalho, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre como calcular o número π, usando a ideia de um polígono de n lados. Então, sabemos que o π é a razão entre o comprimento e pelo diâmetro. Para facilitar, vamos pegar uma circunferência cujo raio for meio. Aí o diâmetro é igual a 1. Então vai ser o comprimento dividido por 1. A ideia é o seguinte: quanto maior o número de lados do polígono, mais se aproxima a circunferência. Quer dizer, um polígono de 1000 lados, ele seria extremamente pequeno e olhando ele seria praticamente uma circunferência. Lógico que tem um erro, né? A ideia é o seguinte: quanto maior o número de lados, mais se aproxima a circunferência. Então vamos calcular o π usando essa ideia. Como o π é comprimento sobre diâmetro, diâmetro é igual a 1, é o comprimento desse lado aqui do polígono. Cada lado do polígono é um triângulo isósceles, cujo comprimento é L. Então, o comprimento da circunferência seria L vezes N. L vezes N dividido por 1, pelo diâmetro igual a 1. Então, o nosso problema consiste em determinar esse L, dado o número de N lados de um polígono. Vamos tentar calcular o π usando um polígono de 1000 lados. Então, esse triângulo aqui, isósceles, o ângulo interno aqui, alfa, é 2π sobre n. 2π 360 graus dividido por n. N é o número de lados do polígono. Então, se o polígono tem 1000 lados, esse pequeno ângulo aqui vai ser 2π sobre n, um ângulo extremamente pequeno. Aplicando a lei dos cossenos, que vale para qualquer triângulo, vamos aplicar a lei nos triângulos isósceles para calcular esse lado do polígono. L ao quadrado é R ao quadrado mais R ao quadrado, menos 2 vezes o produto de R vezes R, o cosseno desse ângulo, alfa. Fatorando meio ao quadrado mais meio ao quadrado dá 2 vezes meio, meio vezes meio, simplificando dá meio. 1/4 mais 1/4 é meio. 2 vezes 1,5, 1,5 dá meio. O ângulo do cosseno, qual que é esse ângulo? É 2π sobre n. N é o número de lados. Vamos supor 1000 lados o nosso polígono. Então o L vai ser o comprimento do lado do polígono, vai ser meio mais meio vezes cosseno 2π sobre n. Então já temos uma ideia do que o π. Por que o π é infinito? Porque o π seria o limite quando n tende a infinito, o número de lados tende a infinito. Quanto maior o número de lados do polígono, mais se aproxima a circunferência. O limite quando n é infinito de raiz quadrada de meio de 1 menos cosseno 2π sobre n. Essa fórmula aqui é a fórmula de calcular o π usando um polígono de n lados. Então, eu calculei aqui usando 1000 lados, né? Π vai ser comprimento é n vezes L, diâmetro é 1, π n vezes L sobre 1. Π vai ser 1000 raiz quadrada de meio, 1 menos cosseno de 2π sobre 1000. Aqui é o problema. Usando a calculadora de bolso, dependendo da precisão, você não consegue usar número de lados muito grande. Por exemplo, eu tentei usar 10.000 lados para a calculadora de bolso, não deu certo. Porque aqui cosseno 2π sobre 1000 é um ângulo muito pequenininho, vai dar quase 1. Cosseno de 0 vai tendendo a 1. Esse número aqui tende a 1. Então eu usei a calculadora de bolso para 1000 lados e cheguei ao número que π é igual a 1000 vezes raiz quadrada de meio, 1 menos cosseno 2π sobre 1000. Eu cheguei ao resultado 3, 14, 15. Errou na 2, 4, na quinta casa.
Então, usando um polígono de 1000 lados, eu consigo π com 4 dígitos de precisão. Aqui tem um π com muitas casas de precisão, 14, 15, 92, para comparar. Então ele errou nas quinta casa. Não deu para calcular usando um polígono de 10.000 lados. Por quê? Porque a precisão da calculadora já dá erro, né? Tem 10 dígitos, então você não consegue calcular para 10.000 lados. Mas eu usando a calculadora do meu laptop, né, o Windows 7, a calculadora científica, aí o número de dígitos é bem grande. Então calculei para 10.000 lados, 10.000 lados resultou no número π 3, 14, 15, 92, 6, 2, 4, 6, 7, errou na 8ª casa decimal. Então é um método interessante de calcular o número π, usando polígonos regular de n lados. O único inconveniente é a precisão do cálculo, porque o cálculo em si não é difícil. O que é difícil é o cosseno de 2π sobre n. Aí vai medir a precisão da calculadora, até onde ela suporta a precisão. Para 1000 lados, a calculadora de 10 dígitos deu 4 dígitos precisos do π. Para 10.000 lados, tive que usar o computador e chegou 2, 4, 6, 7 dígitos do valor do π. Então, na verdade, é o seguinte: o conceito é muito mais importante que o cálculo em si. Porque o cálculo é simples, né? Lei do cosseno, número de lados do polígono, polígono regular, usa o raio conveniente, raio igual a meio. O mais difícil é o cosseno 2π sobre n, desse ângulo pequenininho. Se você olhar na calculadora, vai dar 0,99999, vai tender a 1. É isso que limita o processo de cálculo. Mas o importante é a ideia. A ideia é esta: você pode conseguir o número π usando um polígono regular de n lados. E o limite vai ser a precisão da calculadora, tá bom? Bem, se você gostou dessa aula, deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, abraço!